João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. É muito paradoxal se nós fizermos uma comparação entre um ímpio e um cristão, um não regenerado e um cristão. Compararmos e dizer que não tem diferença entre o ímpio e o regenerado. Pegar as obras deles e pegar as obras do ímpio e dizer: as obras dos ímpios estão sendo melhores do que as obras dos cristãos. Pegar o não regenerado e dizer: a atitude dele é melhor do que a dos cristãos. Nicodemos era um homem ainda não regenerado, mas mesmo assim ele toma uma atitude que o regenerado muitas vezes deixa de fazer: se aproximar de Deus. Sabe por que nós não nos aproximamos de Deus, ou deixamos de nos aproximar de Deus? É o tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite: frieza espiritual. Quando nós cristãos estamos frios espiritualmente, nós deixamos de buscar a Deus, nós nos desprendemos das coisas de Deus, e agora as nossas atitudes são atitudes de, se formos comparar, o não regenerado, Nicodemos, toma uma atitude melhor do que a nossa, toma atitudes melhores do que a nossa. E o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é que quando estamos no estado de frieza espiritual, a primeira evidência é nós vivermos o evangelho da conveniência. Agora, olhando para Nicodemos, quem é Nicodemos? O texto vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele é um fariseu, ele está entre os fariseus, e ele não somente é um fariseu, ele é um dos principais dos fariseus. Ele fazia parte do sinédrio, de um grupo seleto entre os fariseus. Mas quem são os fariseus? Os historiadores vão dizer que não tinha mais de 6.000 fariseus em nenhuma época. Sempre teve de 6.000 para baixo. Então, os fariseus eram um grupo, era a aristocracia de Jerusalém, era os nobres em Jerusalém. Nicodemos, ele era rico. Quando Jesus morre, ele leva 100 libras de mirra e aloés para colocar no corpo de Cristo. Nicodemos, ele era um mestre, ele era um sábio, mas mesmo sendo sábio, e eu quero comparar a sua atitude com a nossa. No verso 2, João vai dizer: este, de noite. Ele escolheu um momento que ele achou apropriado para ir ter com Jesus. Mas o tempo que é apropriado para mim, a hora, o horário que é apropriado para mim, não quer dizer que seja o horário apropriado para Jesus.
Porque se nós formos folhear a Bíblia nos evangelhos, nós vamos ver que à noite era um lugar, era um tempo que Jesus tinha privacidade. Lucas capítulo 21 e verso 37 diz que Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia repousar no Monte das Oliveiras. No capítulo 6 e verso 12, diz que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aquilo que foi apropriado para Nicodemos não era necessariamente apropriado para Jesus. O tempo que foi conveniente para Nicodemos não quer dizer que era o tempo que era conveniente para Jesus. E Nicodemos faz isso porque ele queria evitar algumas coisas. Ele queria evitar que os fariseus, não o vissem ele de uma forma diferente. Porque ele era um sábio, e mesmo sendo sábio, ele se curva aos ensinamentos de um sábio que eles não reconheciam, o Rabi da Galileia. E ele diz: nós sabemos que tu és mestre. Nós, não somente ele, mas muitos outros da parte dele, também sabia que ele era mestre, e vinha da parte de Deus. Mas ele faz isso por conveniência, ele faz isso por precaução. Ele não queria se comprometer com o Rabi da Galileia, e por não querer se comprometer com o Rabi da Galileia, o que é que ele faz? De noite. Existem pessoas que não estão dispostas a fazer o possível e o impossível para encontrar Jesus. Nicodemos não estava disposto a ir encontrar Jesus durante o dia, porque durante o dia tinha muitas pessoas ao redor de Jesus. Durante o dia era muito difícil ter um contato pessoal com Jesus. E Nicodemos, como os crentes de hoje, como nós, vez ou outra, estamos vivendo o evangelho da conveniência, vivendo o evangelho do que é bom para nós, e não o que é bom vindo da parte de Deus. E eu me lembro de um personagem, no capítulo 19 de Lucas, que ele muito queria ver Jesus, mas ele tem pequena estatura, e ele vê uma árvore. E essa árvore, os historiadores vão dizer que ela poderia chegar a 12 metros de altura. E ele sobe nessa árvore. Ele fica cheio de entusiasmo, esperando o Rabi da Galileia passar. Ele fez o possível, mas não somente o possível, ele fez o impossível para ver o Rabi da Galileia. E ele sobe e está lá naquela árvore. E o mestre, o Rabi da Galileia, passa. E nós vemos o relato em Lucas 19, do verso 5 ao 6, que diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. Eu sou pequeno, minha estatura é pequena. Você não viu o esforço que eu fiz para subir nessa árvore? Uma árvore que pode chegar a 12 metros. Imagine eu há várias horas esperando Jesus. Aí quando tu me vê, tu diz: desce depressa. E é no teu tempo, Jesus. É na minha conveniência, Jesus, e não na tua. Mas Zaqueu logo se apressa e desce daquela árvore, não importando a altura que ele estava, e ele vai até Jesus, porque Jesus disse: me convém, é conveniente a mim pousar em tua casa. Não que seja conveniente para você, Zaqueu, mas porque é conveniente a mim, eu quero que você venha, e venha depressa.
E Zaqueu vem cheio de alegria. E se nós formos continuar o relato de Lucas 19, Jesus vai dizer: aqui houve salvação em Israel. E Zaqueu não era regenerado. Zaqueu era como Nicodemos. Olha como nós vemos a diferença de um homem que faz as coisas por sua conveniência. E Zaqueu não, ele fez o possível e o impossível para estar na conveniência de Cristo. Ainda em Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, Jesus está em uma casa, e nessa casa tinha muitas pessoas, não dava para ninguém entrar ou sair. Imagine o calor que estava nessa casa, neste lugar. E alguns homens, eles sabem que lá o Rabi da Galileia está curando, ele está ensinando, está fazendo maravilhas, e eles pensam: vamos levar o nosso amigo que está paralítico, que é paralítico. E eles vão. E quando eles chegam na casa, eles não conseguem entrar. Eles não conseguem entrar porque a casa estava muito cheia. E o que é que eles fazem? Eles voltam para casa frustrados, porque eles não conseguiram aquilo que lhe era conveniente. Eles voltam para casa tristes, porque o seu amigo não foi curado. É isso que acontece? Não. Eles fazem o possível, ir até Jesus, mas indo até Jesus eles não conseguem entrar. E Lucas vai dizer que eles sobem no telhado para que o paralítico possa se chegar a Jesus. O texto diz que, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Para chegarmos até Jesus, não é de nossa forma e nem da nossa conveniência. Para chegarmos até Jesus, nós devemos fazer o possível e até o impossível. Porque se não fizermos isso, nós estamos no estado de frieza espiritual. E estando no estado de frieza espiritual, o que nós fazemos é apenas o que nos é conveniente. Se for bom para mim, eu faço. Mas se for me desgastar para o Evangelho, eu não quero fazer. Jesus não chama pessoas que vêm fazer o que lhe é conveniente. Jesus chama pessoas para se dobrarem à sua vontade. Se não nos dobrarmos à vontade de Deus, ou se vivermos escolhendo, aqui dá para mim, aqui não dá para mim, hoje eu vou, amanhã eu não vou, jamais será o evangelho genuíno que você está vivendo. Jamais é o evangelho genuíno que eu estou vivendo, se assim eu estiver vivendo. Eu estou vivendo no estado de frieza espiritual. Eu estou vivendo no meu comodismo, naquilo que é bom para mim. Em Mateus capítulo 8, se aproxima de Jesus um escriba, e ele diz: eu vou te seguir para onde tu for. É uma atitude de alguém que não tem frieza espiritual. É uma atitude de alguém que é avivado no Espírito Santo. É uma atitude de alguém que não tem um coração de pedra, mas um coração de carne. Mas Jesus responde a esse homem, a esse escriba, e diz: as raposas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você entrar no meu reino, você não vai parar, você não vai descansar, não vai ter opções para você escolher ou não, ou vai ou vai. Aí chega um dos seus discípulos, um daqueles que estavam com ele, e diz: permita-me primeiro sepultar o meu pai.
E Mateus vai dizer que segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se você disser, eu vou para onde tu for, Jesus, Jesus vai dizer, você vai ter que entrar no meu barco e ir agora. Não dá para ser como esse discípulo que escolheu uma oportunidade para deixar o trabalho de lado e fazer outra coisa. Eu quero sepultar o meu pai. Jesus não diz, não tem tempo para sepultar o seu pai. Porque nós não temos tempo. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. E por que os meus discípulos teriam? Se eu não vivo uma vida de conveniência, por que aqueles que estão comigo vão viver? Jesus, Ele quer que nós cristãos vivamos o evangelho do segue-me. E quando Ele diz segue-me, não dá para fazer outra coisa. No momento em que Ele diz segue-me, nós temos que nos levantar e segui-lo. Isso acontece com Mateus. Ele está lá no seu lugar de conforto, na sua conveniência. Sim, ele era odiado pelos judeus. Ele era um publicano. Mas ele era como Zaqueu, ele era rico. Ele roubava da sua própria nação e dava para Roma. Ele estava no seu lugar onde ele poderia viver bem para sempre. Mas quando Cristo diz, segue-me, Ele não diz, eu preciso arrumar algumas coisas, eu preciso organizar o dinheiro que está aqui. Mateus capítulo 9, verso 9. Quando Jesus disse, segue-me, e ele levantando-se, o seguiam. Para viver o Evangelho que queima em nosso coração, o Evangelho que não nos vê, que não nos transforma em pedras de gelo, nós precisamos abnegar a nossa vontade. Ou nós seremos como Nicodemos, que tem até uma atitude, mas a sua atitude é por conveniência, e não por livre, espontânea vontade, indo na liberdade do Espírito. Mas, ainda comparando Nicodemos conosco, ele ainda está na vantagem. Porque ele não é regenerado. Ele não recebeu a graça superabundante. E nós aqui recebemos a graça superabundante. E Nicodemos ainda tem uma atitude. Ele ainda vai à noite. É melhor ir à noite do que nunca. E nós, muitas vezes, não vamos nunca. O que nós vemos claramente na vida de Nicodemos é que ele, por ser um homem fariseu, um dos principais judeus, ele tinha tudo para não ir ter com Jesus. Mas acontece o contrário. Era um homem que a sua teologia era pura, ele era separado. Ele seguia todas as leis que os escribas escreveram. Eles viviam a plena santidade, uma plena ortodoxia. É um homem de uma pureza que nenhum outro homem da face da terra naquele momento tinha. Mas Nicodemos, ele se convence de que o seu conhecimento, a sua vida dedicada a Deus, não era nada se ele não fosse se encontrar com o Rabi da Galileia. E quando nós somos frios espiritualmente, nós não temos o desejo de ter com Deus. Por isso que Nicodemos estava na vantagem, que mesmo sendo não regenerado, ele vai ter com Deus. O Rabi da Galileia, ele vai e chega junto. Mas nós, regenerados,
não temos esse desejo de ter encontros diários com Jesus, de termos encontro pessoal com Deus, de nos dobrarmos diante da sua santidade e dizer: eu te amo, eu te sigo para sempre, eu irei segui-lo, eu irei entrar, eu já estou dentro do teu barco e não vou pular fora de nenhuma maneira. Muitas vezes nós nos parecemos com a igreja dos Laodicenses, uma igreja que tem tudo, que se acha que é tudo, mas na verdade não é nada. No capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 15, Jesus repreende de uma forma muito firme essa igreja. Ele diz: eu conheço vocês, eu conheço as tuas obras, que tu nem és frio nem quente. Quem deras que fosses frio ou quente? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é um dos piores aspectos da frieza espiritual, porque nós não queremos nos achegar a Deus, e nós nos achamos quente, nós nos achamos crentes firmes em Deus, cheios de graça. Mas quando Jesus olha para esses crentes, esses que se dizem regenerados, Jesus diz: vocês não são quentes, e vocês também não são frios, vocês são mornos, vocês vivem no meio termo, e viver no meio termo para mim não serve. Ou você é quente, ou é frio. As suas obras parecem de crentes, mas você não é crente. As suas obras parecem de salvos, mas você não é salvo. E ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o verso 17, Jesus ainda diz à igreja dos Laodicenses: vocês dizem que eu sou rico, estou abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz. Sim, és miserável, pobre, cego e nu. O verso 18 ainda diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quando nós estamos em um estado de frieza espiritual, nós só aparentamos piedade. E Jesus, olhando no íntimo daquela igreja, ele diz: vocês não são quentes, vocês têm a aparência de quem é quente, mas vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. E por aparentar apenas, Jesus vai dizer: eu sinto náuseas quando eu vejo as suas obras, eu sinto vontade de vomitar, porque eu odeio ver vocês fazendo esse tipo de coisa. Vocês não são frios nem quentes. Mas se vocês quiserem mudar, se vocês quiserem ter obras, tomarem atitudes de verdadeiros regenerados, venham a mim, como Nicodemos fez. Tomem uma atitude como foi a atitude de Zaqueu. Jesus aconselha que o nosso ouro seja refinado pelo fogo. Jesus aconselha vestirmos as suas vestes, as suas vestiduras brancas. E Jesus vai dizer exatamente o que ele diz a Nicodemos: venham comprar de mim o colírio para que vocês vejam.
Imagine um crente que se diz ser crente e não consegue vislumbrar o reino dos céus. Imagine um crente que se diz ser crente e não vive o reino de Deus. Se nós somos crentes e regenerados em Cristo, nós devemos viver o reino de Deus. Jesus vai dizer que para orar você tem que dizer: Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é uma sociedade onde nós vivemos em obediência a Deus, na terra, como os anjos vivem em obediência no céu. Para dizermos que somos cristãos, cheios do Espírito Santo, nós devemos tomar atitudes que contrariem a nossa vontade, porque se nós vivermos o Evangelho da conveniência, jamais nós não sairemos de onde nós estamos, porque quando Deus ele promete a Abraão um filho, Abraão crê e Deus o dá. Mas a primeira prova que Deus chega a Abraão e diz: eu quero de volta o que eu te dei. Eu te dei, eu posso tomar. O que é que Abraão faz? Eu vivo na minha conveniência, Deus já me deu, o que é que eu vou fazer? Eu vou se demorar bem muito. Deus disse: vai lá e faz um sacrifício, toma um menino e faz o sacrifício. Abraão fica deixando os dias passarem. Eu não vou hoje, eu não vou amanhã, eu não vou depois, eu não vou nunca. Eu não vou devolver aquilo que ele me deu. Foi uma promessa, ele cumpriu, porque agora ele quer de volta. Mas Abraão, ele não é um crente que vive de conveniência. Ele é um crente que vive o evangelho genuíno de Deus. E quando Deus diz: vá, mesmo que isso vai doer nele, o que é que ele faz? Gênesis capítulo 22 e verso 3. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Abraão não deixou o tempo passar. Ele não fez o que era conveniente a ele. Ele entregou aquilo que era de Deus. Ele fez a vontade de Deus aqui na terra, como é feita no céu. E os cidadãos dos céus, eles vivem assim, fazendo a vontade de Deus aqui na terra, como é no céu. Mesmo que isso vá contra a minha vontade, isso vá contra a minha comodidade, eu sirvo a Deus aqui na terra, como é no céu. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Existem momentos que vai ser fácil, mas vai chegar um momento em que Deus vai cobrar de uma forma para ver se nós realmente vivemos o evangelho genuíno ou se nós vivemos em frieza espiritual. A frieza espiritual, ela nos cega. E quando a frieza espiritual, ela nos cega, sabe o que nós fazemos? Enfraquecemos a verdade de Deus. Mas como eu posso enfraquecer a verdade de Deus? O verso 9 do capítulo 3 de João diz o seguinte: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? A frieza espiritual
ela enfraquece a verdade de Deus. Ela nos cega de tal ponto em que nós não conseguimos visualizar o que é espiritual e o que é carnal. Jesus fala coisas da terra, Nicodemos não consegue entender. E como se ele fosse falar coisas do céu, como ele compreenderia? Eu faço o que a Bíblia manda, mas se está de acordo com o meu pensamento. Eu sigo o Evangelho de Cristo, mas se estiver de acordo com a minha visão. Não existe meio termo para o Evangelho. Não existe 3 caminhos para o Evangelho. Existe o Evangelho da graça e o Evangelho que não tem graça. E no meio, estamos lá, vivendo no meio termo. Vivendo no mais ou menos. Eu vou por esse lado que é o meio. Mas Jesus disse que não tinha 3 caminhos. Jesus disse: existe o caminho e eu sou o caminho. Existe a ressurreição e eu sou a ressurreição. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos dizer: a Bíblia está dizendo, mas eu não posso ir por aqui. Eu não posso viver a literalidade do que ela está dizendo, porque isso é pesado demais para mim. Muitas vezes nós não entendemos o que é espiritual. Se não compreendemos como Nicodemos o que é da terra, como compreenderemos o que é do céu? Mas Jesus já disse: venha comprar o meu colírio para que vocês vejam. Porque se vocês não nascerem de novo, vocês não verão o reino de Deus. Vocês não viverão esse reino. Existem os fariseus, homens que procuravam viver de melhor forma para Deus. Mas mesmo vivendo de uma forma perfeita para Deus, quando um dos seus mestres chega para Jesus, ele não entende sequer uma palavra do que Jesus está dizendo. E por não entender o que Jesus está dizendo, ele começa a enfraquecer. Nicodemos sabia o que era nascer de novo. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nicodemos sabia o que era nascer de novo, porque os fariseus, eles faziam proselitismo. Eles iam lá nas nações pagãs, pregavam o que era da palavra de Deus e convenciam os pagãos a vir para a religião judaica. E nisso eles o batizavam e eles diziam: agora você é um novo homem, você nasceu de novo, você pode até casar com a sua mãe, de uma forma hiperbólica falando, de uma forma bem exagerada. Você pode casar até com a sua mãe, porque você nasceu de uma forma tão especial que você é um novo homem. Nicodemos sabia as palavras de Ezequiel, que Deus arrancaria o coração de pedra do homem. Mas quando Jesus fala, Nicodemos, no verso 3, Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno? Um homem não regenerado, ou quando ele está na frieza espiritual, ele não consegue vislumbrar a literalidade da palavra de Deus. Jesus está dizendo: para nascer de novo, você tem que nascer do alto, você tem que nascer de Deus. Não é voltar ao ventre materno, mas é nascer de Deus. E ele fica tentando pensar, ele fica tentando bolar algumas ideias, mas ele não sai do lugar. Um dos grupos que mais me deixa impactado na história da igreja são os puritanos. E se junta um grupo de ministros, de pastores, para discutir uma coisa que eles não estavam chegando a um denominador comum.
Eles se juntam para discutir o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E eles estão lá, fazendo o seu debate, discutindo as ideias, mas eles não conseguem dizer, é por aqui. E um dos pastores que está no meio, olha para uma jovem puritana que os servia, e ele pergunta a ela, como eu posso orar sem cessar? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma vida muito corrida, eu faço muitas atividades durante o meu dia, mas como eu posso orar sem cessar? Aí a jovem puritana olha para ele e diz, todas as suas atividades do dia não é o problema. Sabe por que não é o problema? Hoje, quando eu me vestia, eu orava para Deus me vestir com a justiça de Cristo. Quando eu estava tirando a poeira desses móveis que vocês estão aqui sentados neles, eu orei para Deus que arrancasse toda a poeira do meu coração. Eu orei para Deus que arrancasse de mim o meu pecado. Quando eu vim trazer essa comida para vocês, sabe o que eu pedi a Deus? Que Jesus fosse a minha comida e a minha bebida até a eternidade. Como não entender que orar sem cessar é literal? Como não entender que quando eu estou nos meus momentos que eu estou sozinho, eu não posso estar falando com o Espírito Santo? Não é só estar no quarto e orar de joelhos, mas eu estou no caminho, eu estou orando. Eu estou em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho, eu estou orando, porque é literal orar sem cessar. Jesus diz, orais, vigiais e orais, para que não entrais em tentação. Se eu preencho a minha mente da graça do Espírito Santo, jamais eu vou pecar. Se eu encho a minha mente daquilo que é de Deus, eu jamais vou pensar que orar sem cessar não é literal. Eu jamais vou enfraquecer a verdade de Deus e vou dizer que Paulo estava ficando louco quando falou isso. E no capítulo, e no verso 5, Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nós somos salvos, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo. Por que eu não vou orar sem cessar? Por que eu não vou querer chegar no trono de Deus a todo instante que eu tiver oportunidade? Porque eu não vou querer fazer a vontade de Deus, mesmo estando livre? Augusto Cury vai dizer que, para tratarmos a nossa mente, nós precisamos fazer algo que ele chama de monodiálogo. Fique falando com você mesmo. Adentre nos seus porões cartesianos, vá lá no fundo, descubra quais são os problemas que está te fazendo chegar lá. Eu concordo com algumas coisas que Augusto Cury fala, mas essa eu não concordo. E certa vez um professor estava falando isso. Davi estava dizendo, por que estás abatida, ó minha alma, em mim? Davi não estava fazendo monodiálogo, ele estava em oração, ele estava vivendo a pureza com o Espírito Santo, ele estava pedindo para que o Espírito Santo arranque a depressão dele.
se ele estava com depressão. Devemos viver a literalidade do Evangelho, não aquilo que é cômodo para mim, não aquilo que bate com o que eu penso do que a Bíblia diz, mas o que Deus está dizendo, eu tenho que viver, mesmo que eu não entenda como Nicodemos. E lá na frente, se nós formos olhar, se nós formos continuar o Evangelho de João, nós veremos que Nicodemos, ele nasceu de novo, ele passou a andar com aqueles que nasceram de novo, ele foi buscar o corpo de Cristo, aquele que apareceu de noite pela sua conveniência, agora ele faz de dia pela conveniência de Cristo. E sabe uma coisa que nós devemos pedir a Deus para que Ele arranque a frieza espiritual de nós? É fazermos a oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Para vivermos o Evangelho puro, nós temos que nos desprender da nossa comodidade. Para vivermos o Evangelho puro, nós temos que nos desprender daquilo que é apropriado para nós. E ouvir a palavra de Deus e temê-la. Se é literal, é literal. Se é espiritual, é espiritual. Se é terreno, é terreno. Temer e temer. Entrar no barco e seguir, para que nós não sejamos como os cristãos laodicenses, que mesmo tendo tudo, eles não tinham nada, e causaram náuseas a Jesus. A Jesus diz, é uma coisa muito interessante: eis que eu estou à porta e bato. Isso se faz muito para chamar quem não é cristão para aceitar Jesus. Mas Jesus não está dizendo, eis que eu estou à porta e bato dos ímpios. Porque Jesus não bate na porta de ímpio, ele arromba a porta do ímpio. Porque o ímpio não consegue ouvir Jesus batendo. Mas os cristãos que têm Cristo, eles arrancam Cristo fora de sua casa e deixam Cristo lá batendo. Os regenerados expulsaram Jesus da casa. Aí Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu arrancarei essa frieza espiritual. E agora esses crentes que são frios, são crentes avivados, porque temeram, ouviram e temeram a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.